Pronto, estamos ao vivo. Ok. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa live da CSP com Lutas de São Paulo. Eu sou a professora Verusca Tenório, professora da Rede Municipal e Estadual. E o nosso tema de debate, que está na boca de todo mundo, né? De todas as comunidades, professores, especialistas, está na mídia, esse debate tão importante sobre a volta às aulas. O nosso grande questionamento é o momento, nessa situação de pandemia que nós estamos agora, será que é o momento de abrir as escolas com aulas presenciais? Algumas categorias, alguns sindicatos pelo país afora têm anunciado greve, inclusive sanitária, e todo um debate aí na sociedade sobre esse tema. E é por isso que nós convidamos hoje, né, para participar dessa conversa, três dirigentes do movimento sindical dos professores, né? Vamos começar a conversa com a professora aposentada de Santa Catarina e membro do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de lá, a Joaninha Oliveira, que é da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas, o Maurício, professor da oposição Unidos para Lutar aqui de São Paulo e atua na oposição da POSP em Itapecerica da Serra, e o Richard Araújo, que é professor da rede estadual e membro pela oposição Resistência na PUESP e dirigente da subsede de São Miguel Paulista, São Miguel e Itaim Paulista. Então, a gente gostaria de começar a conversa agradecendo a presença de todos, pedindo para vocês participarem, usando aí os comentários, fazendo perguntas, aí no Facebook, onde está sendo transmitida essa live. E nós vamos começar, então, a conversa com um panorama mais geral sobre essa situação com a Joaninha Oliveira. Com a palavra, Joaninha. Boa tarde, Verusca. Boa tarde aos camaradas aí. Boa noite, na verdade, quase, né? E a todos que estão compartilhando dessa live. É importante, né, o recurso que a gente tem nessa situação de crise sanitária. Bom, a Verusca já falou quem eu sou do Conselho Deliberativo do SINT Santa Catarina. A gente fez uma reunião no conselho no sábado, tirou alguns indicativos. Eu começaria essa fala dizendo o seguinte: nós sempre, um movimento de defesa da educação pública gratuita, financiada de 10% do PIB, com hora atividade para categoria, com implantação do piso na carreira, com valorização, sempre fez várias greves de ruas com grandes manifestações. No entanto, nessa conjuntura de pandemia, a situação na qual nós estamos inseridos, nós estamos discutindo greve sanitária que não tem nada a ver com aquela pauta de reivindicação e aquela greve que a gente fazia até antes de 2020. Nós estamos numa situação muito complicada e eu queria situar pela pandemia, além da crise econômica que tem trazido à humanidade, à classe trabalhadora, os oprimidos e opressores, desgraças em todos os terrenos, nós estamos vivendo na educação uma ofensiva muito grande, tanto dos meios de comunicação, associado à iniciativa privada, aos tubarões do ensino, não os profissionais da educação privada, aos tubarões do ensino, ao mercado, à necessidade de retorno às aulas presenciais. Isso se dá numa conjuntura em que não há nenhum controle da pandemia, em que pese a grande notícia boa
é a existência da vacina. A existência de uma vacina que deveria ser responsabilidade de todos os governos da esfera federal, estadual e municipal em fazer uma vacinação em massa. E, após termos essa vacinação em massa, convocar, sem risco, os trabalhadores e os profissionais da educação e a comunidade escolar para estarem presentes fisicamente na escola. É uma aberração que está sendo feita. E é por isso que, para nós da CSP Conlutas, nós hierarquizamos pelo Fora Bolsonaro Mourão. Nós discutimos que é necessário a volta do auxílio emergencial para que os trabalhadores não passem mais tanta fome. Nós discutimos que é preciso uma campanha de vacinação para todos. Não dá para vacinar professores na frente de uma pessoa de 80 anos, de 90 anos, que tem como doenças. Agora, existe sim a possibilidade disso. E é necessário emprego, estabilidade no emprego. Hoje, os meios de comunicação mostraram São Paulo, mostraram de uma forma assim, embelezando, né? Porque os alunos estão felizes e os profissionais da educação estão obedientes, aqueles que estão na sala de aula. Essa é uma realidade mascarada. Já foi, a Flávia gravou um vídeo agora à tarde denunciando que em uma das escolas, já a coordenadora do curso da escola está com Covid, foi testada na sexta-feira, esteve na escola por 3 dias, isso significa que todos aqueles que estavam ali tiveram, obviamente, exposto ao vírus. Esta exposição que os governos seguem, os governos genocidas e responsáveis seguem colocando para nós em 2021 é pior do que foi em 2020. É uma discussão, é uma questão em que não importa a vida, não importa a vida, o lucro está acima dela. Então, se o lucro está acima da vida, vamos obedecer ao capital, vamos obedecer ao sistema financeiro, vamos colocar as pessoas na rua. Eu tenho uma entrevista longa de um infectologista aqui em Santa Catarina, em que ele dizia o seguinte: sim, as crianças elas podem pegar, elas não transmitem, mas é muito difícil desenvolverem e irem à morte. Então, qual o critério que ele usou? Se as crianças não estão morrendo de Covid, e não é verdade, porque vários lugares, nós já tivemos várias crianças que foram mortas em decorrência do Covid, né, de terem contaminado, e a referência era a morte. Se tem um número de mortes grandes ou não. Então, na educação é a mesma coisa. O que eles estão fazendo com os profissionais? Se a pessoa for contaminada e morrer, mas por 10% daquela escola, daí fecha por 10 dias. O que isso dá como prognóstico? De imediato, que o que aconteceu em Manaus pode ser uma realidade nacional. É o caos, é a barbárie, é as pessoas morrendo por falta de oxigênio. São as UTIs, são os leitos de UTI que não existem. É aquela remoção, de novo, remoção dos pacientes que não chegam sequer no outro hospital porque eles morrem no caminho. E é isso que está colocado. O governo Dória e o governo Covas, em São Paulo, por exemplo, são totalmente irresponsáveis. A Covid em São Paulo tem dados aí que a cada 6 minutos está morrendo uma pessoa. Então, nós não estamos discutindo porque a nossa questão salarial é baixa, nós não estamos discutindo porque a gente não tem uma jornada, não sei o quê. Nós estamos discutindo porque a Covid não está controlada. Nós não queremos retorno presencial, porque nós não queremos morrer. E nós não queremos que os nossos companheiros e companheiras de trabalho morram, e nem os nossos jovens
e as nossas crianças. Ah, mas ela é criança, ele é jovem, mais difícil. Sim, mas ele mora com a avó, ele mora com o avô, ele cuida de uma pessoa que é enferma da família e, portanto, a correia de transmissão do vírus ela vai aumentar. Não é por acaso que a pandemia no Brasil registra os números. Nós tivemos, acho que uns 2, 3 dias que foram abaixo de 500, 600 mortes. Passa de 1.000. A média hoje é 1.100, 1.200, 1.300. O último dado que eu vi, São Paulo já estava com 50 mil mortos dentro dos 200 mil. Subiu, já estamos em 230 mil mortes. Somando com São Paulo, mas um estado como São Paulo, apesar da população ser grande, então proporcionalmente seria menor, perdeu mais de 50 mil vidas e vai colocar no meio desta crise sanitária enorme de propagação do vírus toda a educação básica, toda a educação pública e escolas particulares também. É criminoso, chega a ser criminoso. Isso é meio um assassinato em massa. O mundo inteiro, o globo, está comprovando que é necessária a vacinação em massa e é possível. No entanto, os países ricos eles estão adquirindo mais rapidamente, porque é o rico primeiro e depois o pobre. Para os países mais pobres, a previsão é 2023, 2024. Portanto, nesse estágio, sem a pandemia estar controlada, não pode haver aulas presenciais. As aulas têm que ser em caráter emergencial, remotas, e nós exigimos vacinação para todos. Exigimos vacinação para todos agora, já. Tem o SUS, tem possibilidade, basta que os governos queiram que o povo deixe de morrer. Então, eu iniciaria assim, para a gente poder abrir o debate, e estou com vocês aí. Muito obrigada, Joaninha. Agora a gente vai estar ouvindo aí o professor Maurício Santos, aqui de Itapecerica da Serra, da oposição Unidos para Lutar na APUESP. Primeiro, cumprimentar a mesa, todos os palestrantes, as professoras, os professores, equipe técnica, né? É muito importante nós estarmos, nesse momento tão delicado, voltando a fazer essa discussão. Eu milito aqui na região de Itapecerica da Serra, Itaboão da Serra, sou professor do Estado, e aqui nós temos acompanhado um processo bastante singular, como todos estão acompanhando no conjunto aí dos municípios do Estado de São Paulo. Eu quero iniciar aqui a minha fala cumprimentando minha solidariedade aos vários professores e professoras que já pegaram o coronavírus, minha solidariedade às famílias, porque são muitas, todo dia a gente vem acompanhando aí a quantidade de mortos que está afetando a nossa categoria, é algo muito preocupante, sem sombra de dúvida. No final da pandemia, nós vamos ser uma das categorias que mais perdeu profissionais e qualificados para esse vírus. Quero iniciar o meu debate dizendo que nós estamos numa situação diferente da que nós estávamos quando iniciou a pandemia. Naquele momento, nós não conhecíamos o vírus. Hoje nós conhecemos e sabemos como ele age. Hoje nós temos uma situação no país em que, graças à irresponsabilidade dos governos, aí eu falo diretamente do Bolsonaro, que enquanto todo mundo estava se resguardando, no final do ano ele foi pular ondinha lá na Praia de Santos e incentivar a população a sair para as festas e para os bares, e os outros prefeitos negacionistas também fizeram a mesma coisa. E aí iniciamos o mês de janeiro com uma situação bastante grave em Manaus e também nos vários outros estados. Manaus é um grupo ali, o governador junto com o prefeito são negacionistas, enquanto a Organização de Saúde falava em novembro, dezembro, não tem que ter festa no Natal, no Réveillon,
eles estavam incentivando a população a fazer festas, se aglutinarem, dizendo que lá já tinham todos pego o coronavírus, e quando veio janeiro nós vimos o que aconteceu ali no estado. E daquela contaminação, nós ganhamos uma variante do coronavírus, né? Uma variante que hoje está disseminada em todo o país, uma variante que ela é mais rápida de ser pega, a ponto de que vários países europeus não estão recebendo voos brasileiros. Então, a França já cortou, já não tem voo nenhum saindo de São Paulo para chegar na França, não tem voo nenhum saindo daqui para chegar na maioria dos países europeus. Então, isso é muito preocupante. A população não está levando... tem que saber desse processo. É um crime o que o senhor João Dória está fazendo nesse momento tão crítico para a saúde pública brasileira. Então, ele faz uma média, vai para a entrevista dizer que está garantindo a saúde, está garantindo a vacina, mas na prática está mandando aí a população para dentro das escolas, para os shopping centers, ser contaminada. Então, aqui na região, nós estávamos na zona vermelha. Então, os shoppings não abriram, e aí foi um protesto muito grande, e essa semana, de uma hora para outra, já pode shopping, já pode bar, já pode tudo. Então, é algo que ninguém consegue controlar, tá? Os leitos de hospitais continuam em falta, mas o governo autorizou que no final de semana, durante a semana, os bares podem funcionar. E agora, pior ainda, as escolas podem funcionar. Nós, profissionais da educação, é um debate que temos feito a nível nacional. Essa semana, primeira semana de janeiro, teve a reunião da CNTE, e foi colocado em debate que as escolas brasileiras não têm estrutura nenhuma para estarem voltando às aulas. Vocês que acompanham aí os materiais do sindicato, da POESP, dos outros sindicatos nacionais, a maioria das nossas escolas sequer tem a questão do giz e aquela lousa funcionando. Então, é uma situação muito crítica. Então, o governo agora acabou de falar numa live que 4.500 escolas aqui em São Paulo, das 5.200 que existem, estão com condições totais de funcionar. No entanto, não é essa a realidade. Falta álcool em gel, tem muito álcool em gel vencido, falta equipamento para os professores e, principalmente, o distanciamento social. Em várias escolas não existem, principalmente na periferia. Então, isso é muito grave o que tem feito o governo de autorizar esse retorno às aulas no Estado e pegando a embalo, inclusive, do próprio Rio de Janeiro, que também está autorizando, cobrando que essas pessoas voltem às aulas, a população de forma geral. Tem um artigo da Folha que eu estava vendo que o professorado, diante dessa situação, é a última trincheira da barbárie. Então, nós, professores, hoje estamos colocando, inclusive, em risco o nosso salário, porque aqui em São Paulo, o governador já falou que vai cortar o salário de todos que fizerem a greve. Então, ele vai colocar lá, no final do mês, o holerite zerado. No entanto, ele não está entendendo que, do nosso ponto de vista, é melhor perder o salário do que perder a vida. Então, nós temos falado bastante isso para os nossos colegas e para a comunidade de forma geral. Tá, o salário eu posso recuperar. No entanto, se o professor, a professora morre, como agora aconteceu, teve planejamento presencial durante a semana passada inteira e já são dezenas de escolas denunciando a contaminação. Então, várias escolas fechadas. Aqui em São Paulo, minutos, Maurício. Durante o mês de janeiro, as escolas particulares abriram em Campinas e agora está um surto muito grande em Campinas. A justiça, inclusive, está tendo que intervir, porque várias escolas omitem essa questão do surto e aí a justiça está cobrando, não, vocês têm que fechar, não pode continuar dessa forma. A greve pela vida, a greve sanitária é uma greve diferente. Nós não estamos brigando por salário. Aqui, infelizmente, o João Dória, em São Paulo, tem, já, além do salário que estava congelado já há bastante tempo, não tem aumento salarial, as nossas gratificações, as nossas evoluções estão todas canceladas
desde o início do ano passado. Então, a nossa briga hoje é para nos manter vivos. Então, por isso, a nossa pauta nós somos contra o trabalho presencial. Nós vamos seguir trabalhando de forma remota, de forma online com nossos alunos, como trabalhando ao longo de todo o ano de 2020. Vamos seguir dessa forma e exigindo que o governo dê estrutura, dê celular que funcione, dê tablet. Não adianta dizer, vá atrás de computador para você comprar. Não existe computador de R$2.000. Vocês que pesquisam, pode ver, o preço dos computadores está 3, 4, 5 mil reais. Não é R$2.000, como está falando o governador de São Paulo. Então, é necessário ter uma política, de fato, para que esse professor, esse aluno consiga estar na sua casa estudando. Por último, acho muito importante a unificação das nossas lutas. Já estourou a greve no Rio de Janeiro, então é muito importante que a Conlutas discuta como nós vamos nos unificar com a luta do Rio de Janeiro. Essa semana está estourando a greve em São Paulo, na capital. É importante nós discutirmos que precisamos fazer uma luta unificada. A PUESP tem que ser responsável por esse processo de unificação, junto com o SIMPEM e os sindicatos dos outros municípios. É uma greve que tem que ser nacional, uma greve em defesa da vida. E aí, infelizmente, a política da CNTE, no dia 2, ficou muito a desejar, colocou uma pauta bastante mínima, tentando dizer que dá para dialogar com alguns governadores, alguns prefeitos. Eu acho que não. Eu penso que não tem diálogo. E o governo de São Paulo está demonstrando isso junto com o governo do Rio. Não tem diálogo. Eles querem que nós estejamos nas escolas, abrimos as escolas. Então, desse ponto de vista, não tem diálogo nenhum. Nós queremos continuar no teletrabalho e queremos que seja garantida a vacina para todos. Se é para nós voltarmos, que seja com a vacina. E aí, desse ponto de vista, é muito importante a nossa luta unitária. Nós precisamos fazer uma greve aqui em São Paulo, dá para fazer isso, uma greve estadual, junto com os sindicatos municipais de todas as regiões e junto com a APUESP, tá certo? Esse é a nossa compreensão da Unidos para Lutar, da luta socialista para essa conjuntura que está colocada. A questão do conteúdo nós podemos recuperar. Agora, as vidas que vão ser perdidas nessa pandemia, muito dificilmente conseguiremos. Aliás, é impossível de recuperar. Obrigado. Obrigado, Maurício. Agora a gente vai estar ouvindo a fala do Richard, né? Como eu falei, é diretor pela oposição da PUESP e do coletivo sindical e popular Travessia. Pode falar. Boa noite, Verusca. Boa noite, Joaninha, Maurício, a Sâmia, que está aí no backstage, também dando assessoria aí técnica para a nossa live. E boa noite a todos, companheiros, companheiras que estão acompanhando a live aí em todo o país, né? Já de sair, expressar nossa solidariedade aos educadores e educadoras do Rio de Janeiro, que estão realizando uma greve pela vida. Os educadores do Paraná, que também estavam com indicativo de greve, eu não sei se a greve já iniciou, mas também com esse mesmo intuito. E saudar todos os companheiros e companheiras da Rede Estadual de São Paulo, que no dia de hoje atenderam ao chamado da PUESP, né, que foi definido na última sexta-feira, iniciaram a construção da greve pela vida aqui no estado de São Paulo contra essa política irresponsável, para dizer o mínimo, né, que está sendo colocada em curso pelo governo Dória e Roscielli. A live, o nome da live é uma provocação, né? Pergunta se é hora de retomar as atividades presenciais nas escolas. E, na nossa opinião, né, que eu acho que é um grande acordo aqui entre todos e todas que estão participando da mediação e expondo aqui o quadro, é que não é a hora. Por isso, nós não achamos exagerado qualificar isso que está acontecendo aqui no estado de São Paulo e em outros locais do país como uma expressão da política genocida que governa o país desde Bolsonaro, né?
e que o Dória e o Roscielli, apesar de toda a parafernália retórica, né, que se construiu ao longo da pandemia, de dizer que aqui em São Paulo as decisões eram pautadas na ciência, tem demonstrado que isso só serve para o discurso, porque na prática o que está determinando as ações do governo no que diz respeito à educação, mas não apenas na educação, também nos demais setores da economia paulista, tem a ver com a capitulação aos interesses do capital. Então, é muito importante essa demarcação, porque a gente sabe que o Dória já é pré-candidato às eleições de 2022, tem inclusive feito um uso oportunista da Coronavac para se cacifar politicamente, mas nós, educadores e educadoras, afirmamos com todas as letras. É o Bolsodória, só que talvez um pouco mais perfumadinho, né? O pessoal tem brincado que o Dória é o Bolsonaro de sapatênis, né? Porque a política negacionista que está sendo aplicada aqui em São Paulo é muito parecida com a do governo federal. E assim, né, companheiros e companheiras, a gente está entrando, na verdade, no 11º mês de pandemia. E foi uma pandemia que mudou de forma bastante abrupta, né, as rotinas, e nós, professoras e professores, somos um dos principais interessados de que as coisas voltassem para a normalidade. A nossa categoria é majoritariamente feminina e as professoras sofreram muito ao longo desses 11 meses com um excesso de exigências burocráticas das escolas, com um sobretrabalho absurdo, porque tiveram que conciliar as atividades escolares com as atividades domésticas, que a gente sabe, né, que pela cultura patriarcal e machista afeta principalmente as mulheres. E então, do nosso ponto de vista, nós trabalhamos muito, acho que é bom desmontar esse discurso que certos setores da imprensa, somente esses setores mais de extrema-direita, têm tentado colocar, né, de que a gente não quer trabalhar, que a gente trabalhou muito, tem trabalhado muito. Aliás, que essa é uma marca da nossa categoria. Agora, o debate que está colocado, eu acho que esse é o fundamental, é que nesse quadro da pandemia em que nós atravessamos no país, com mais de 231 mil vidas perdidas, quase 232 mil vidas perdidas, e que no estado de São Paulo já passou da casa das 54 mil vidas perdidas, com uma média diária de mortes na casa de mais de 200 pessoas, reabrir as escolas para atividades presenciais significa apostar no caminho que levou à situação que chocou o país no início do ano em Manaus, no Amazonas, né, com o colapso do sistema de saúde. Aparentemente, o Dória não aprendeu nada com o que aconteceu no Amazonas, que foi o primeiro estado brasileiro a retomar as atividades presenciais, e a imprensa esconde isso, mas vários especialistas apontam, né, como a abertura das escolas incidiu para agravar a dinâmica da Covid-19 no norte do país, e aqui, ignorando todas as evidências científicas, se apoiando, inclusive, em pareceres de pediatras muito questionáveis, que são pareceres, inclusive, que contrariam outros estudos que são realizados no mundo. Eles decidiram abrir as escolas para as atividades presenciais, e isso, na nossa opinião, vai afetar sobremaneira tanto a vida das educadoras e educadores que estão nas escolas desde há 15 dias atrás, dos estudantes e das famílias trabalhadoras. Em agosto de 2020, a Fiocruz, junto com a REPUC, a Rede Escola e Universidade Pública, fizeram um estudo muito interessante sobre essa questão da reabertura das escolas. E qual que foi a conclusão? Eu vou me centrar em São Paulo, que essa medida afetaria, no mínimo,
2 milhões de pessoas que têm como adultos e idosos com comorbidades que moram com crianças e adolescentes em idade escolar. Então, essa reabertura, por mais que ela seja limitada a 35%, significa colocar 2 milhões de idosos e adultos com comorbidades em risco para atender aos interesses dos donos das escolas privadas, que é o 7 minutos, Richard. principal setor que está promovendo isso, que inclusive criou um movimento que quer aparentar popular, do tal do Escolas Abertas, que é um lobby gigantesco dos grandes colégios particulares com mensalidades astronômicas para a reabertura das escolas. E nós sabemos que essas 2 milhões de pessoas que vão ser afetadas são exatamente as principais vítimas da Covid-19 no país. É a população trabalhadora, preta, periférica, né, que já sofreu muito com a pandemia, sofreu muito com a política do governo Bolsonaro, que agora cortou o auxílio emergencial, né, e que não deu as condições para que esses trabalhadores e trabalhadoras pudessem ficar efetivamente em isolamento social, e agora vão ser ameaçados com uma política irresponsável do governo Dória para atender aos interesses desse setor da economia, como fez com todos os demais, né? Porque é isso. No momento que a gente está atravessando da pandemia no estado de São Paulo, o que deveria estar sendo debatido é como garantir mais isolamento social, não menos. Aí o governo fez uma reclassificação meia boca para a fase vermelha, os setores do empresariado foram lá pressionar, agora ele recuou, sendo que as mortes continuam no mesmo patamar, o sistema público de saúde cada vez mais pressionado, né, por conta do aumento da pandemia aqui no estado de São Paulo, e o Dória e o Roscielli agem como se tivesse tudo tranquilo, favorável, inclusive menosprezando a inteligência das pessoas, né? Porque a gente ficou 15 dias em planejamento e o governo chegou a comparar a realidade de São Paulo com a da Holanda, né? Bom, é uma piada, né? Tanto é que virou uma piada, todo mundo deu risada disso, porque não tem comparação. Agora, o que está acontecendo fora do país? Portugal mantém as escolas fechadas. A Alemanha mantém as escolas fechadas. Em todos esses países, os índices são muito inferiores ao que a gente enfrenta no país. Então, para concluir, gente, nossa greve que se iniciou hoje é muito importante como um instrumento de defesa da vida, das trabalhadoras e trabalhadores de educação, mas, sobretudo, dos estudantes e das suas famílias. E nós queremos aproveitar essa live para pedir o apoio ao nosso movimento e fazer um chamado às famílias trabalhadoras. Não enviem seus filhos às escolas, vamos cerrar a fileira para defender a vida, lutar para a vacina para todo mundo, certo? Lutar para quebrar a patente dos grandes laboratórios, que é um impedimento para que a gente tenha condições de imunizar a população brasileira muito mais rápido, e lutar também para que os governos garantam recursos para permitir que os trabalhadores e trabalhadoras possam ficar em isolamento social. Isso significa a luta em defesa do auxílio emergencial e a luta em defesa do emprego, para impedir que demissões aconteçam como aconteceu na Ford e em outras empresas. E só é a luta do povo que vai conseguir isso. Fora Bolsonaro, e vamos para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Richard. Obrigado, Maurício. Obrigado, Joaninha. Agora a gente queria ler um pouco aqui as saudações e as participações do pessoal que está acompanhando essa live, né? Pessoas que vêm de todo o país aí e que estão destacando como é importante esse debate, inclusive pelo que a gente falou no começo, né? Todo mundo está falando sobre isso, mas os professores são sistematicamente silenciados nesse debate tão importante que tem a ver com a preservação das nossas vidas, né? Saudar aqui não só a greve de São Paulo, eu também sou professora de Estado, né? A gente começou uma greve sanitária hoje, que precisa seguir sendo construída e conscientizando as comunidades, alunos, pais de alunos. Também no Rio de Janeiro, nós tivemos hoje o início desse movimento
da educação, né? Nós temos aqui saudações vindas de Mariana, de Minas Gerais, né? CSP Conlutas do Rio Grande do Sul também está presente, pessoal de Paranavaí, no Paraná, Sinti de Joinville, né? O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Joinville também está presente aqui assistindo a nossa live, a CSP Conlutas do Pará, pessoal de Limoeiro do Norte, no Ceará, o pessoal de Alagoinhas, na Bahia, também está acompanhando a nossa live. Várias mensagens aqui pedindo vacinação já para todos, destacando como é importante esse debate que a gente está fazendo aqui. A Andréa Ortiz, né, deixou aqui uma mensagem dizendo que a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, não está unificando a luta dos trabalhadores em educação, né, nacionalmente. O Davi está dizendo que só volta às aulas depois de vacinar todos os professores e trabalhadores na educação. O Demetrios reforça, né, a nossa campanha de retorno às aulas presenciais só com vacina. Várias mensagens aqui do Ivan, por exemplo, dizendo que Ratinho está roendo nossos direitos. No Paraná, a greve é dia 18 de fevereiro. Vacinação para todos e reposição salarial já. Deixa eu ver mais aqui. O Max falando pela greve geral da educação, contra o retorno presencial. Tem gente aqui de Belford Roxo, do Rio, também acompanhando a nossa live. O Jeremias opina que a reposição salarial também tem que entrar nessa pauta. O pessoal de Juiz de Fora também está presente aqui na nossa live, em Minas, né? Outras pessoas falando que faz mais de 5 anos que não há reposição, né, das nossas perdas salariais. Enfim, pessoas de Belo Horizonte, Governador Valadares, e tem a galera aqui da CSP Conlutas de São Paulo também que está acompanhando a nossa live. Então, eu gostaria de colocar algumas perguntinhas aí para o pessoal opinar e, enfim, trazer mais dados sobre essa realidade que estamos vivendo na educação e toda essa pressão para que a gente abra as escolas, né? Um dos argumentos, né, que se coloca e que provoca muita angústia também entre os trabalhadores da educação é a questão da saúde mental, né? Se colocam aí pessoas especialistas e tal, e o próprio governo de São Paulo, por exemplo, se baseia em argumentos desse tipo, dizendo que existe um sofrimento mental muito grande dos alunos, dos jovens, das crianças, e que por isso que tem que abrir as escolas, né? E também existe toda uma argumentação sobre a questão do aprendizado, né? Que 2020 foi um ano perdido, que não se aprendeu nada, e que tem que abrir escola para que haja aprendizado. Queria saber o que é que vocês opinam sobre isso. Abrir escolas nessa situação que nós estamos vai ajudar no fator emocional, vai ajudar na questão do aprendizado, de fato, com essa realidade que nós estamos vivendo? Outra coisa que se discute também bastante sobre a greve que está se espalhando pelo país, né, da greve sanitária, greve em defesa da vida, é que também se mantenha, né, há posições de se manter o trabalho remoto, né, óbvio, também exigindo, de fato, que os governos garantam os equipamentos, garantam os planos de dados, né, para que as pessoas tenham acesso à internet. Todos os governos prometeram, mas isso ficou só na promessa, né? Mas também tem uma discussão importante, que é as condições de trabalho dos professores no trabalho remoto, né? O Richard, por exemplo, citou que isso é uma sobrecarga muito grande, né? E ainda tem gente que acha que professor é vagabundo, né? Por não estar abrindo a escola. Então, eu acho que esse é um tema importante também, a luta pelas condições de trabalho, inclusive do trabalho remoto, que a gente precisa colocar na pauta, e está sendo colocada na pauta. E, por último, queria também que vocês comentassem, é um argumento que se coloca muito, né, de que os trabalhadores estão aí, estão pegando o trem lotado, estão pegando o transporte, né, não tem direito à quarentena, né, não tem tido,
inclusive renda básica, acabou o auxílio emergencial. Então, por que os professores não querem voltar presencialmente ao trabalho também, né? Então, eu coloquei 3 elementos que se joga muito contra os professores, contra o movimento dos professores nessa greve sanitária que está se construindo em vários estados e que a gente luta para unificar. E aí eu queria que vocês, se pudessem comentar sobre isso. Maurício, podemos começar com você? Opa, pode começar comigo, sim. Eu vou começar por essa crise aí que todos colocam. Se os outros trabalhadores estão pegando metrô, estão pegando ônibus, por que nós não estaríamos em condições também de voltar? É uma questão que nós temos que fazer as contas. Eu sou professor, eu tenho hoje no estado de São Paulo em torno de 10, 11 turmas. Cada turma dessa com 40 alunos. Então, são 40 alunos cada uma, quando a gente multiplica por 10, dão 400 alunos. Então, isso para manter um cargo meu. Grande parte dos professores da rede tem 2 cargos, está no estado e está no município. Agora, aí você confere, né? Por dia, eu entro em média em 5, 6 turmas. Então, eu tenho contato com mais ou menos 250 a 300 pessoas. E aí, você diz, eu que estou sendo mal prejudicado? Eu estou sendo muito prejudicado. Porque no final do dia, com esse contato que eu vou ter, o mais provável é que alguém aí pelo meio tenha tido coronavírus e vai me passar. Só que o pior que isso é também o aluno que eu vou depois transmitir. Por quê? Existem estudos que colocam que, primeiro, tem algumas pessoas que não desenvolvem os sintomas. E tem outras que os sintomas só aparecem com 15 dias. Então, eu posso estar indo com coronavírus e seguir transmitindo, conversando com meus alunos e passando. Imagina, isso é uma contaminação muito alta. No mês de julho, teve um acampamento na Europa, e teve uma contaminação muito grande entre jovens. Eram 350 jovens, foi descoberto que uma pessoa estava com coronavírus, em 3 dias, 230 pessoas já estavam com coronavírus. É muito rápido. Agora mesmo, em Campinas, 2 semanas de aula, e a escola já está com um processo grande de disseminação. Então, eu vou ser muito prejudicado, só que os pais das pessoas que estão em casa também vão pegar coronavírus, os avós. Então, nós estamos brigando não só pela nossa vida, como a dos outros. Tem condições de voltar às aulas? Eu penso que não. Os países que têm mais estruturas que o Brasil voltaram e estão muito mal. É o caso da Inglaterra, por exemplo, que inclusive está em isolamento social. Não consegue sair ninguém da Inglaterra por conta disso. A Inglaterra voltou às aulas e os alunos contaminaram. Tem inclusive um estudo que diz que com as escolas abertas, 60% é maior a contaminação, foi maior a contaminação. Isso são estudos da própria Inglaterra. Então, a França hoje está com a metade das escolas fechadas. Imagina no Brasil, que nós não temos o controle, que nós temos governos que são negacionistas. Por exemplo, aqui na minha região, quando voltou às aulas, tiveram 3 escolas que voltaram e teve contaminação muito grande. E a escola não fechou. Mesmo com o sindicato indo para cima, denunciando, o governo não fechou as escolas. Com 5 professores contaminados, 4 técnicos contaminados, não fechou. Agora, no planejamento, tem dezenas de escolas que estão com índice altíssimo de contaminação e o governo não mandou fechar. Imagina essa situação. Então, nós estamos vendo, os trabalhadores estão vendo a contaminação, mas o que nós podemos fazer? Então, a sociedade tem que tomar para si essa pauta. A greve é um direito nosso, está previsto na Constituição. Hoje, as leis brasileiras, trabalhistas, falam que o trabalho remoto substitui o trabalho presencial. O que nós estamos dizendo existe também uma situação que em várias escolas garantiu-se sim educação no teletrabalho. Não foi 100%, mas se garantiu. A minha escola mesmo, nós trabalhamos remotamente, deu para os alunos aprenderem bastante coisa, bastante questões. E aí, os especialistas também estão colocando
que é importante fechar as escolas. Na verdade, dentro da ciência, há um grupo negacionista que está falando, está batendo o pé, dizendo que a escola tem que abrir. Só que onde está abrindo está tendo problema. Onde está... isso não dá. Imagina aqui na nossa situação, não tem leito. Nós vamos expor as cidades, não tem... É uma situação bastante complicada. Sobre essa questão da saída, é importante a sociedade estar junta conosco. Hoje, por exemplo, a volta às aulas em São Paulo foi rechaçada pela sociedade. As escolas abriram com uma quantidade de alunos muito pequenas. Eu presenciei, por exemplo, hoje, em uma escola, um pai que chegou lá e disse, tá, a minha filha só vai ficar se for obrigatório ela ficar. Aí a coordenadora falou, não é obrigatório ela ficar, então ela está indo comigo, nós vamos ficar no teletrabalho. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos, nesse momento... Maurício, vocês defendem o teletrabalho? Não, nós somos contrários a esse projeto que está sendo colocado pelo governo. Mas o momento agora o teletrabalho vai salvar vidas. O teletrabalho vai fazer com que os leitos de hospitais continuem à disposição da população. Então, é muito importante nós desenvolvermos essas ferramentas nesse momento e fazer todo um debate, obviamente, depois. A greve sanitária que nós estamos propondo é uma greve para nós continuarmos trabalhando remotamente, para não termos o contato direto com esses alunos, com a comunidade, e dessa forma garantirmos não só a nossa sobrevivência, mas também a vida dos pais, mães, avós dos nossos alunos e dos nossos próprios alunos. É isso. Obrigado, Maurício. Richard? Vamos lá. Quanto tempo mesmo, Verusca, para essa volta? 7 minutos. 7. Tá, é que são 3 temas bastante espinhosos, digamos assim, né? Então, vou tentar falar dos 3 telegraficamente. Primeiro, começando da primeira questão, né, que a Verusca falou, que tem a ver com o principal argumento do governo para justificar a reabertura das escolas, que tem a ver com os efeitos psicológicos da pandemia sobre a juventude. Bom, isso é verdade. E é verdade também que esse não é um problema exclusivo da juventude. Todos nós estamos vivendo os 11 piores meses das nossas vidas, né? A preocupação constante da morte rondando nossas famílias é algo que tem afligido todos nós. Agora, bom, eu quero dar o crédito aos especialistas aí, né, da saúde que falam sobre os impactos sobre a juventude particularmente. Mas eu vejo uma hipocrisia muito grande nesse discurso do governo, porque, vejam só, primeiro, o PSDB em São Paulo governa o Estado há quase 30 anos. E é o principal responsável pela destruição da escola pública, que aconteceu antes da pandemia, durante a pandemia, e se nós não derrotarmos essa lógica do PSDB, no pós-pandemia a gente vai seguir observando a destruição da escola pública. Agora, o Roscielli, né, que nos últimos meses tem se apresentado como grande defensor dos interesses da juventude, era o secretário em março de 2020. E mesmo diante das nossas reivindicações de que o governo deveria criar condições para que os estudantes acompanhassem as atividades escolares de forma remota, não fez nada. E nós estamos falando de 11 meses. Por que ele não demonstrou essa preocupação toda ao longo desse período que nós sabíamos que existia uma grande exclusão digital da maior parte, talvez, dos estudantes da rede? A mesma coisa em relação à segurança alimentar. Nós, o movimento, né, a POSP, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, desde o primeiro momento levantaram a temática de que o governo deveria garantir recursos para garantir, né, a segurança alimentar dos estudantes. Eles deram por R$ 55 para uma ínfima minoria dos estudantes matriculados da rede. Por que ele não expressou essa preocupação toda nesse
intervalo. Então, não quero negar, né, que haja impactos, e, de fato, nós todos sofremos uma mudança abrupta em rotinas, na forma de socialização, né? E, obviamente, que talvez a juventude esteja sofrendo mais. Eu quero dar esse crédito. Talvez a juventude esteja sofrendo mais. Agora, o governo não tem moral nenhuma para agora se apresentar como o grande porta-voz da preocupação com a juventude, porque isso nega toda a trajetória dele ao longo de 11 meses. Então, para mim, isso é a mobilização hipócrita de um argumento para justificar uma política criminosa, inclusive contra a juventude, né? Então, acho que isso é bom que nós tenhamos claro. O Rocieli está mobilizando um argumento que, por trás, na verdade, é a defesa dos interesses dos donos e donas da... Esse é o setor que, de fato, ele se preocupa. O restante é tudo preocupação de ocasião para justificar sua política, né? Agora, entrando no segundo tema, né? Nós, obviamente, não achamos que o ensino remoto é a melhor forma de educar. Nós somos críticos a isso, só estamos defendendo esse mecanismo por conta da situação da pandemia. Mas sabemos de todos os problemas, né? E para a nossa categoria foi muito traumático também. Porque, como eu disse na primeira volta, repito, né? O governo, que deveria estar menos preocupado com conteúdo e mais preocupado com o atendimento, com a assistência, né, de usar a escola e nós, professoras e professores, para manter uma relação humana, de fato, né, com os estudantes e com as suas famílias, criou uma pressão gigantesca sobre a categoria, aumento do controle da nossa atividade, com uma exigência burocrática gigantesca. Então, nós também sabemos e temos compreensão dos limites, dos problemas e como isso tem sobrecarregado a nossa categoria. Mas, diante da ameaça de voltarmos para as escolas, como bem relatou o Maurício, nesses 15 dias de planejamento já deu para ter uma noção muito pequena, muito parcial do que nos espera. São mais de 70 e poucas escolas que nós recolhemos relatos, né, de infecções, algumas até coletivas, mais de 150 educadores que já foram adoecidos só em 15 dias, 100 estudantes, né? Que acho que é uma expressão de como as escolas não têm condições de reabrir nesse momento. E, por último, né, de fato, acho que é bom a gente compreender, infelizmente, a política do Bolsonaro, do Dória, do Bruno Covas, aqui, que é o prefeito de São Paulo, não garantiu aos trabalhadores e trabalhadoras o direito ao isolamento social de fato. Isso é categórico. Agora, um erro não pode justificar o outro. Isso é bom a gente compreender. Porque não é verdade que porque todo mundo está trabalhando, que, na nossa opinião, não deveria estar acontecendo, exceto aquelas atividades que são realmente essenciais. Os caras colocaram o telemarketing como serviço essencial porque não queriam enfrentar os interesses dos donos das grandes empresas de telemarketing, né? Que aí pode abrir escola. Não, gente, agora é o momento de fechar mais. O governo deveria estar estudando um fechamento mais rigoroso e a garantia para os trabalhadores e trabalhadoras de poder ficar em isolamento social. Essa é a saída, não é reabrir as escolas. Isso é apostar na normalização dessa situação absurda, que eu acho que é quando as pessoas, para concluir, quando a imprensa falava do novo normal, eu acho que para eles o novo normal é esse, é normalizar que 1.000 pessoas morram por dia. Não, isso não é normal. Certo? O que o governo deveria estar fazendo é garantir renda, garantir defesa dos direitos para que os trabalhadores pudessem ficar em isolamento social. Isso é necessário, é ampliar, não reduzir. E, para concluir,
Porque a reabertura das escolas significa acabar com o pouco que tinha de isolamento social aí em São Paulo. Porque significa que os 30% que ainda permaneciam em isolamento agora vão voltar em atividade. Ou seja, vai agravar uma situação já calamitosa da saúde pública aqui no estado de São Paulo. Obrigado, Richard. Passar a palavra aí para a Joaninha fazer seus comentários também. Então, eu tenho acordo com o Richard e com o Maurício. Um abraço aí para todos, Andréia, Joinville, o pessoal que está todo aí assistindo a live, porque é um momento importante para os trabalhadores em educação. E aí começar dizendo que sim, a CNTE teria a responsabilidade de apresentar nesse momento em que o Estado e os governos cada vez mais aterrorizam e vão fazer com que muito mais gente morra, uma saída nacionalizada, unificada de todos os estados. Porque, veja bem, nós estamos numa greve em Campina Grande desde a semana passada, terça-feira, amanhã, né? Terça eles têm assembleia. O Paraná está indicado para o dia 18. O Rio Grande do Sul entrou em recesso agora, mas também está com uma indicação de escolas fechadas, vidas preservadas, de não retorno presencial. Não existe um estado sequer, e eu conheço os trabalhadores ou representantes deles de todos os estados, que esteja defendendo o retorno, em que a categoria esteja defendendo o retorno presencial. Aí existem todas as formas ideológicas que a burguesia e os ricos e os patrões se utilizam em momentos em que as causas, os efeitos do que está acontecendo na realidade não são atacados a causa. Por exemplo, dizer que uma criança está afetada psicologicamente por não estar com os coleguinhas é verdade. Mas e quantas crianças nesse país sequer têm internet, não estão nem com auxílio com as aulas remotas? E essas? Há uma preocupação? Não. Qual professor foi entrevistado? Qual professor foi diagnosticado para ver como é que está a sua vida mental? Como é que está a sua saúde mental? Eu afirmo, nós temos mais de 40% desta categoria com problemas sérios de depressão, de estresse, de acúmulo. E esse ano é pior. Porque, olha bem, quem vai voltar, eu quero frisar isso, quem volta, eu conversava com a professora ontem, ela me dizia, ela dá aula para as séries iniciais, voltar metade da turma, o menino, a criança, vai ter que ficar sentado durante as 4 horas, ele não pode se levantar para nada, ele tem que ficar de máscara, a professora tem que ficar de máscara o tempo todo, ela tem que servir a água na carteira e ela depois vai servir o lanche na carteira. O que é isso? Isso é uma educação? Pedagogicamente está certo? O que eles querem fazer com as crianças? O que eles querem fazer com a educação? Você tem que estudar sobre medo, o que está acontecendo com seus pais, com seus parentes, com tudo que está acontecendo aqui nessa crise pandêmica, já foi falado. A Europa fizeram ensaios, voltaram e tiveram que fechar. Portugal, olha o que está acontecendo em Portugal. O Brasil inteiro está assim. Manaus pode se tornar referência, realidade nacional. Pode se tornar a barbárie desse país, porque se não houver quebra de patente, produção em massa da vacina, e o Brasil pode produzir ou não pode produzir oxigênio, nós temos institutos de pesquisa e ciência que são capacitados para isso. O problema é que não há investimento. Ao contrário, inclusive da categoria, falaram aí que nós queremos reajuste. Sim, mas eles estão fazendo o inverso, eles estão retirando. Essa professora que vai ter que dar aula para os meninos estaticamente colocados numa sala de aula, eles tiraram o vale transporte e o vale alimentação. Ou seja, não há nenhuma
preocupação dos governos com os trabalhadores de educação e tampouco com as crianças, porque é hipócrita. É hipócrita dizer que está preocupado com o desenvolvimento cognitivo da criança e, ao mesmo tempo, forçá-lo a ter aulas nesta situação é extremamente contraditório, no mínimo irresponsável. E é por isso que tem que tirar esse governo, tem que botar para fora Bolsonaro e Mourão. E não pode só ser Bolsonaro, existe um processo de mobilização unitária no país, do fora Bolsonaro, que nós temos que identificar. Dia 21 tem carreata no país inteiro. Dia 8 de março nós vamos ter no país também os atos do 8 de março, e também a educação vai estar colocada aí para expressar a sua insatisfação, obviamente, com todas as questões de segurança colocadas. Rio de Janeiro vai entrar na greve, sim, e merece todo o apoio. É preciso que a gente cerque todas essas greves com muita solidariedade, vídeos e todas as categorias e do país inteiro. A POSP é muito importante que os trabalhadores, que a greve da POSP, que não é uma greve para que não tem trabalho, era isso que eu queria dizer, é uma greve que se mantém emergencialmente o teletrabalho. Emergencialmente, porque nós não queremos a substituição das aulas presenciais por qualquer modalidade que vai em direção à privatização, porque essa é a grande lógica, vamos privatizar. E o SUS está aí. O governo quer ampliar os recursos do SUS para fazer vacina para todos? Não, o governo quer retirar os recursos. Reforma administrativa, entra amanhã no Congresso, acaba com o SUS, acaba com o serviço público, acaba com o concurso, acaba com aqueles direitos mínimos que nós adquirimos ao longo de muitas lutas. Então, nós estamos tendo... como é que é? Conclui? Um minuto, tá. Teu sono não está saindo. Há um sofrimento mental, sim, é verdade, mas tem um setor que não está sofrendo, que são os bilionários, porque os bilionários estão ficando mais ricos. Não é que não existe a produção de riqueza, está socializada, não. Ela continua na mão de poucos. A vergonha, depois da eleição do presidente das casas legislativas e do Senado, aquela festa sem máscara, daquela forma lá, demonstra quem é o parlamento. O que significa esse Congresso e esse Senado, o que significa a preocupação deles com a saúde de Manaus, por exemplo. O ministro da Saúde, eles deveriam ter caído. O ministro que vai no Estado, verifica o que está acontecendo e vira as costas, e depois é chamado, e eles dizem que se sensibilizam depois que a população está morrendo sem oxigênio. Então, é uma situação que eu queria pedir aos pais o apoio, porque não há uma negação da nossa parte, enquanto trabalhadores em educação, em continuar promovendo a socialização do conhecimento. É uma tarefa nossa, é a nossa profissão, nós gostamos de fazer isso, senão não estaríamos aqui com esse rebaixamento salarial, que tem razão, eles têm que cumprir o piso salarial tem que ter reposição das perdas, para ver se dá para continuar comendo ovo e arroz, que também não dá mais. Então, isso afeta psicologicamente mais de 14 milhões de desempregados. Então, depois eu falo a outra questão, então, que é sobre a questão de um povo está trabalhando, o outro não. Isso é errado porque não existe condições hoje de dizer que sem vacinação esse que está trabalhando deve continuar, porque ele também está correndo risco. Ok? Desculpa aí passar o tempo. Imagina, desculpa, estava com o microfone fechado mesmo. Obrigado, Joaninha. Bom, agora eu vou estar lendo aí os últimos comentários, né, que o pessoal está colocando no Facebook, no chat, né, e junto aí as questões que forem levantadas, para que a gente consiga finalizar essa live, quer dizer, nesse momento, porque nós temos muito chão pela frente ainda,
a luta está só começando, né? Agora mesmo eu estou perdendo, eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo, está havendo aí, inclusive, uma live dos sindicatos municipais que estão discutindo também a greve sanitária no município de São Paulo, dada a irredutibilidade aí do Covas, né, do prefeito Bruno Covas aqui na cidade. Bom, a Ana Marreiro está falando que no Ceará, o governador e o sindicato colocou em nossos ombros a volta às aulas presenciais. Os professores escolheriam se fariam aulas híbridas, presenciais e remotas, ou somente remotas. Isso depois de uma assembleia da categoria que votou pelas aulas remotas. Uma grande covardia do sindicato e do governo, pois as escolas, principalmente as do interior, voltaram às aulas presenciais por pressão da Secretaria de Educação. Esse é um elemento importante, né, para a gente comentar como tem essa desigualdade de discussão e de participação dos professores nas instâncias dos sindicatos. Os sindicatos, muitos por aí, estão fechados sem chamar a categoria a se posicionar, a fazer assembleia virtual, que seja, a se organizarem, né, a lutar. Então, há um silenciamento também por parte de muitas direções sindicais sobre as suas bases, né, que são os principais afetados aí com essa crise sanitária e a pressão pela abertura das escolas. O Volney Batista está perguntando, e a UNE, né? É interessante essa pergunta. Como tem se posicionado o movimento estudantil, né? Em relação a essa situação, essa pressão pela abertura das escolas, nessa segunda onda tão mortal que a gente está vivendo nesse momento. O Ivan Ramos está falando que no ano passado o trabalho triplicou no Paraná, aumentando o adoecimento dos trabalhadores da educação. Isso aí é um fato, né, que é sentido aí por todo mundo, em todo o país, eu acho que no mundo, inclusive. O Ivan Ramos também está falando que as aulas do secretário Feder no Paraná não são remotas, são terremotas, que não visam a qualidade, só querem apenas dar lucro para empresários da educação com a finalidade da privatização. O Max, mais uma vez, está dizendo que só a vacinação para todos pode garantir o retorno à educação presencial. Sem a vacinação, a única alternativa viável é o teletrabalho. Só que o teletrabalho em Minas demonstrou a incapacidade dos governos mineiros. Tem dezenas de cidades que não têm torre de transmissão, tem centenas de cidades que não têm acesso ao programa da Rede Minas, onde as aulas estão sendo veiculadas. Milhares de alunos não têm instrumentos tecnológicos, isso aí foi no Brasil todo, né, gente? Assim como as promessas de conceder esses equipamentos e redes de dados para os alunos. E, enfim, passou a eleição, até hoje ninguém viu nada disso, né? A consequência de tudo isso é o fracasso do teletrabalho, mas não por responsabilidade dos professores, mas do governo mineiro. Baixo valor no auxílio do governo federal faz com que muitos dos jovens tenham que procurar emprego e, assim, a aula é secundarizada. Deixa eu ver mais aqui. Tem perguntas sobre a reforma administrativa, né? É importante lembrar que o funcionalismo público todo está com seus salários, seus direitos congelados até o final deste ano, né? E está em curso uma luta contra a reforma administrativa, e a Tatiana Pasqualina está perguntando como nós podemos fazer alguma luta contra isso. Por fim, eu anotei aqui uma última pergunta, para que todos possam comentar também, que eu acho que a grande necessidade que está colocada para todos nós, né? Como a gente poderia, como a gente deve, aí, que caminhos, né, de luta a gente pode traçar para, de fato, conseguir unificar não só a luta dos trabalhadores da educação, dos municípios, dos estados, nível federal também, né, as universidades, setor privado, mas, inclusive, também unificar nossas lutas com as lutas dos trabalhadores no geral, né? Por toda a crise econômica, social, política e sanitária que a gente está vivendo, né? O Fora Bolsonaro é uma luta que a CSP com Lutas abraça, né? Fora Bolsonaro, Mourão e Pazuello, e essa luta começou a ganhar as ruas, as redes sociais. Então, a luta dos trabalhadores de educação se coloca nesse
marco também, né? Então, para suas considerações finais, vocês fiquem à vontade para comentar os comentários, né, e as perguntas que aconteceram aqui, e vamos à finalização, então, da nossa live com a participação de vocês. Joaninha, você poderia começar, por favor? Poderia. A Uni, eu não sei onde está, eu não vejo nenhuma campanha da Uni. O governo forçou a barra com o Enem, e eu não vejo. Isso é uma coisa que você falou agora, que tem muita importância, porque é o papel das direções dos nossos instrumentos de luta. Os instrumentos de luta criados, né, pelos trabalhadores. Elas têm um papel, na sua grande maioria, que não vai a fundo na defesa dos direitos e, na verdade, acaba entrando num processo de conciliação de classes. Então, é lamentável isso. Agora, o teletrabalho, é verdade, foi um fracasso? Não, mas ele não é o melhor modelo, isso já está claro. Primeiro, porque é isso que o Marx falou. Uma boa parte dos nossos alunos, no país inteiro, tem lugar que sequer teve um dia de teletrabalho, tem acesso à internet. Não existe aqueles que têm a precária, e não existem as comunidades carentes, as periferias, não tem como, eles compartilham o Wi-Fi de algum lugar. Agora, e é difícil, sem o governo oferecer isso, e essa deveria ser a preocupação do governo. Vacina em massa, quebra de patentes, vamos produzir vacina, vamos vacinar em massa e vamos fornecer os instrumentos necessários para que os alunos tenham acesso à internet e acesso às aulas do teletrabalho, de teleensino. O problema é, Verusca, que eles vão fazer uma situação esse ano, por isso que eu digo que nós estamos localizados num descontrole da Covid, num aumento significativo mundial, não há um estancamento do Covid em nenhum país do mundo, em que não podemos dizer, isso que o Maurício falou, não podemos dizer que um professor que tem contato com 360 alunos é igual a um trabalhador que está lá na fábrica cumprindo uma função. Não é. O trabalhador está lá, está correto? Não, porque se o governo de São Paulo não tivesse feito aquela pseudo-quarentena lá, porque ele não fez, se o governo federal tivesse feito 40 dias de quarentena para ninguém ser contaminado, se neste momento instituísse um sistema de quarentena para todo mundo, mas para isso acontecer, precisa voltar a ter uma renda mínima, estabilidade no emprego, garantia de emprego. E para isso é necessário derrubar Bolsonaro. Agora, existe um desafio maior aqui. Nesse momento de discussão que nós estamos, diante aí da luta do funcionalismo, como a companheira falou, tem um calendário todo de luta aí, dia 21 é um deles, em que nós devemos estar unidos, mas nós devemos também discutir que essa sociedade não nos serve. O capitalismo, com esta crise, demonstra mais uma vez, mas dessa vez de forma muito mais drástica, que ele não serve para a humanidade. Ele não serve para a maioria do nosso povo, ele não serve para a nossa classe, ele precisa ser destruído. É necessário construir uma sociedade onde a riqueza seja socializada. E essa sociedade é a sociedade socialista, e para isso os trabalhadores precisam tomar o poder político. E para tomar o poder político é preciso parar esse país. E para parar esse país é necessário ter direções que queiram. Então, se as direções querem, os trabalhadores não tem nada a perder, então eles precisam disso. Agora, você coloca os trabalhadores numa forca, não tem emprego, demite ele, em vez de reduzir jornada de trabalho, fecha a fábrica, vai fechando as fábricas que tem um processo de privatização. Desculpem, Banco do Brasil, Correios, e o que resta ainda de estatal é a política do Bolsonaro, é a política do capital mundial, é a política do imperialismo. Então, nós precisamos ter uma unidade muito grande
e precisamos solidarizar-se com todas as greves e as lutas que os trabalhadores têm. E, nesse momento, a greve, que nós chamamos de greve sanitária, porque nós não queremos botar para serem contaminados milhões de alunos. Exatamente por isso. Então, nós estamos defendendo a vida. Mas nós não estamos dizendo que vamos ficar parados. Nós estamos dizendo, não, nós vamos ficar produzindo um trabalho com aulas remotas. Mas, para isso, precisa ter estrutura para todos. O que eles vão fazer? Híbrido. O que eles chamam de híbrido? 3 minutos. A professora, 80% da nossa categoria são mulheres. Então, por isso que eu falo a professora aqui. Ela tem que preparar as aulas presenciais e preparar as aulas remotas com a sua internet, com o seu computador, aquelas que têm, se não pelo seu celular, ou aquelas que vão na vizinha pedir para ver se podem fazer de lá, vai trabalhar dobrado, não reajusta o salário, não estabelece condições mínimas e diz que vai descontar os dias de quem não for para a escola presencialmente, que é o que o Dória está dizendo. Não é necessário que o município pare, é necessário uma greve nacional da educação, e, para isso, nós precisamos mobilizar o país inteiro. Então, toda a força a todos os estados que já estão na luta. Ninguém deve ter retorno presencial, e o retorno não é para não trabalhar, o retorno é para evitar mortes, é para preservar a vida. Nós queremos atendimentos psicológicos, sim, para os alunos, para as mães, para as mulheres que estão violentadas. Nós queremos todo um plano que é possível ser oferecido através de assistências sociais, mas nós queremos, acima de tudo, a defesa da vida. E a defesa da vida, nesse momento, no Brasil, como em qualquer outro país do mundo, sem o controle da pandemia, é não ter retorno presencial. É óbvio que, se um pai é obrigado e tensionado a mandar o seu filho, levar o seu filho na escola, e com o governo dizendo que está tudo garantido, as escolas nunca tiveram condições, na normalidade, de oferecer as garantias de segurança. Agora, nessa situação de crise sanitária, pior ainda, não é verdade? A máscara de São Paulo, a Flávia denunciou, a máscara que São Paulo entregou na escola, ela se desmanchou. É uma máscara, não sei que tipo de material ele mandou fazer, provavelmente de fundo de quintal, que ela desmancha. Então, é essa máscara que querem fazer com que o profissional entre na sala de aula para dar aula presencial? Eu acho que não. Eu acho que está errado. Está errado o governo, mas também está errado o sindicato, que não vai para o enfrentamento com isso, como é o caso foi falado aqui do Ceará. Então, todo apoio nesse momento à luta que nós precisamos, do fortalecimento dessa luta em São Paulo, dessa greve sanitária em São Paulo, no Rio, em Campina Grande, as que vão começar dia 18, dia 12 tem a Assembleia Estadual de Santa Catarina, Minas Gerais está se preparando aí para enfrentamento, se caso tenha convocação presencial, e é isso. Eu deixo meu abraço aqui, é impossível falar tudo, se eu deixei alguma coisinha aberta, eu fico à disposição aí. Obrigada a todos, obrigada ao convite, para o convite da CSP Conluta São Paulo, e um abraço aí para todos os camaradas, a Sâmia, que está aí nos ajudando. Obrigado, Joaninha. Agradecemos também a sua presença. Você, inclusive, está doente assim, um pouco, né, com a garganta afetada, e fez esse esforço de trazer o debate aqui para a gente, e esse panorama nacional. Agora a gente vai ouvir o Maurício. Ok, Maurício? Ok. Iniciar minha fala agradecendo a todos que estão acompanhando aqui a nossa live. Eu vi, tem várias pessoas que comentaram, a companheira Silvia lá do Pará, do Sintempo, o companheiro Ângelo lá do Simpro Oposição, Simpro Brasília. É muito importante nós nacionalizarmos essa luta, porque
inclusive colocar informações. Eu coloquei aqui no chat nosso o que rege, qual é a lei que está regendo hoje a greve em defesa da vida, a greve sanitária. Não é alguma coisa que estamos iniciando agora, está na Constituição desde 2018. Então, inclusive, várias categorias já fizeram isso. O Judiciário de São Paulo, no ano passado, fez greve sanitária. Os Correios, no Brasil inteiro, fizeram greve sanitária também, porque a contaminação estava muito grande. Então, é algo que nós temos também, enquanto profissionais de educação, nos apropriar dessa greve. Eu coloquei a legislação, posso colocar de novo no final da live para todos estarem acompanhando. Nessa última fala, eu quero conversar e dialogar com os profissionais da educação. Nós aqui em São Paulo, em particular, eu acho que é um pouco o debate nacional nosso, fizemos todo o setor que está mais organizado, fez todo um debate para ganhar a sociedade para o nosso lado, a tal ponto que, por exemplo, hoje, a maioria dos alunos não veio, não foi para as aulas aqui em São Paulo. A maioria dos alunos, dos pais e alunos, tem a compreensão de que ir para a sala de aula é contrair o coronavírus, é aumentar a questão da contaminação. Então, como eu coloquei, a minha escola, por exemplo, estava previsto irem 100 alunos, apareceram em torno de 20. E essa um pouco foi a realidade do estado de São Paulo durante o dia de hoje. O governador Dória deve estar, inclusive, agora repensando, porque a ideia dele era a maioria dos alunos, a partir desse decreto, estarem dentro de sala de aula. Só que tem a conscientização que o sindicato fez, que nós da oposição fizemos. E agora é o momento do próprio professorado dar crédito a esse movimento que nós fizemos. Porque lá em setembro o governo falou, vocês professores têm que voltar. E aí o sindicato falou o quê? O sindicato foi atrás de leis, respaldos, uma série de coisas e falou, não voltaremos agora. O decreto do governador João Dória garante com que a gente permaneça em casa. E aí ficou aquele embate muito forte entre o sindicato e o próprio governo do estado, e no final os professores e as professoras que ouviram o sindicato e continuaram no teletrabalho não tiveram salários descontados. Da mesma forma, nós agora discutimos a questão dos prefeitos. Tem vários prefeitos que colocaram decretos dizendo que não voltará na sua região a educação de forma presencial no estado e no município e nas escolas particulares. E, de novo, nós colocamos a seguinte questão. O sindicato está orientando você, professor, a não ir para a sala de aula. Já que tem o decreto, nós temos o modelo e colocamos para você colocar. Então, agora, de novo, nós estamos nesse embate. Porque o governo do estado está colocando o quê? Nós vamos descontar o nosso ponto. E nós estamos dizendo, enquanto sindicato, que nós vamos fazer uma greve política e que nós vamos obrigar, de todas as formas, para que o nosso ponto não seja descontado. A greve é um direito previsto na Constituição Federal. E o direito à vida, que hoje o governo do estado de São Paulo está nos negando, porque ao forçar o professor a ir para a sala de aula, numa situação como essa, é colocar o professor diante da morte. E diante, inclusive, dessa discussão, nós não entendemos que há um setor prioritário dentro da educação. Todos nós, profissionais da educação, somos prioritários. Todas as vidas que estão na educação básica, superior, no estado de São Paulo, são prioridades. Não existe um que é mais prioridade que o outro. Tá certo? Então, diante dessa situação, nós estamos convocando os professores e professoras a se somarem nessa greve, junto conosco. Fazer um movimento como o que nós fizemos em setembro, porque nós derrotamos o governo em setembro. Durante um mês, nós mostramos para o governo que os alunos não iam voltar, mas foi junto. E agora nós precisamos de novo desse debate. Conjunto, nós podemos derrotar o governo. E é importante a unificação. É importante nós sairmos agora dessa live e ver o que foram que os sindicatos do setor dos municipais discutiu na sua live que está tendo agora esse mesmo horário, que vai iniciar a greve agora dia 10 ou dia 12. É importante ter atos unificados, carreatas unificadas. Eu digo que nós temos alguma coisa diferente aqui, porque desde abril
A APOeste, principalmente nos setores da oposição, tem colocado o carro de som na rua para dizer para os pais qual a situação real que o governo não coloca lá na Globo, entendeu? Que o Bolsonaro esconde de todo mundo. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos intensificar isso. E é necessário ter um debate nacional, porque a nossa greve em defesa da vida tem que ser nacional. Não existe esse debate de o professor vai negociar com o governo ou vai discutir a sua realidade na sua escola. Não. Voltar às aulas de forma presencial é a morte para o conjunto dos professores, mas também para a sociedade. E nisso, infelizmente, nós temos um presidente que é negacionista, presidente que, onde era para estar garantindo a quarentena para todos nós, o auxílio emergencial, para estar garantindo todas as condições, nossa, o presidente está mais preocupado em aglomerar mais gente, como fez lá no final do ano, na Praia de Santos, como está fazendo nos vários locais. E, pasmem, os negacionistas também estão sendo infectados. O dono da rave está internado. E aí, com todo o dinheiro que ele tem, ele não está no Einstein. Sabe por que ele não está no Einstein? Porque não tem mais leito. Ele não está no Albert Einstein, ele não está nos principais hospitais de São Paulo, porque não tem leito nem para a burguesia. Tá certo? Então, por isso que ele está em outros locais e não está no Sírio-Libanês, por exemplo. Então, alguém me perguntou já, mas por que ele não está? Eu disse, não tem leito. Tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, imagine para nós, da periferia, para nós que moramos no Campo Limpo, que moramos na Capela do Perpétuo Socorro, nas regiões mais periféricas do estado de São Paulo, onde falta lei. Então, hoje, os professores estão defendendo a vida e queremos contar com o apoio de toda a sociedade. Que todos que estejam vendo essa live, nós estamos embasados em questões científicas. Não é a vontade do professor Maurício, não. São os cientistas que estão falando. Nós temos uma variante do vírus. No final desse mês vai estourar aqui em São Paulo. Vocês vão ver, não vai ter leito para ninguém. Não vai ter leito nem nos hospitais mais top de São Paulo. Porque essa situação que está colocada pelo Dória vai fazer com que a população seja penalizada. E aí não adianta depois chorar, como fez o governador do estado do Amazonas, depois arrependido porque liberou a população. Ou nós resolvemos agora, ou de fato vai ser uma barbárie completa o estado de São Paulo. Então é importante a unificação das greves, unificar o funcionalismo paulista, inclusive com outros setores que estão sendo bastante penalizados, como é o caso dos metroviários, que o governo também não deu quarentena para eles, seguem trabalhando, como é o caso dos bancários que estão com as agências superlotadas, e o Bolsonaro numa linha de vender as agências, inclusive agora foi proibido que continuasse o fechamento de agências, porque em qualquer uma que você vai, tem muita gente lá dentro, e há uma contaminação muito grande de bancários, assim como nos Correios. Então, é necessário uma greve sanitária nacional para rediscutir o auxílio emergencial, o direito a todos. O governo não está deixando que nós fiquemos em casa. Então, é necessário a população tomar para si esse debate, garantir a vacina e, após vacinar, todo mundo para a rua gritar fora Bolsonaro e fora também o próprio Dória, que está massacrando aqui os servidores públicos. Da reforma administrativa é a nossa próxima pauta prioritária. Da educação, hoje a principal pauta é a defesa da vida. A reforma administrativa, nós vamos seguir junto com essa pauta. Vários perguntaram aqui na live, né? Mas nós estamos nos organizando, os sindicatos estão também fazendo pressão com relação a isso. Obrigado e boa luta para todos aí a nível nacional. Obrigado, Maurício, por ter contribuído aqui com a nossa live, que esperamos fortaleça, né, a luta de todos os trabalhadores da educação, não só em São Paulo, mas no país inteiro. Richard, por favor, suas considerações finais. Obrigado, Verusca. Então, antes de mais nada, né, agradecer a todas, todos e todas que acompanharam a live. A gente sabe que esse formato de debate live vive um momento de um certo esgotamento, né? Porque a gente passou 2020 vendo e fazendo muita live, então a galera
que conseguiu chegar até o final aqui são guerreiros e guerreiras, e vamos agradecer o apoio aí, porque é importante. Então, e saudar a iniciativa da CSP Conluta São Paulo, né? Eu acho que foi um dia muito importante para a gente realizar esse debate, porque coincidiu tanto com o início, né, da greve pela vida na rede estadual e preparatório para a greve pela vida que está sendo discutida nesse momento pelos trabalhadores, entidades dos trabalhadores e trabalhadoras de educação da rede municipal em São Paulo, que estão com indicativo de greve pela vida também a partir da quarta-feira. Então, acho que a nossa central sindical e popular cumpre o papel de fomentar esse debate no momento em que ele está muito quente. E, bom, para tentar ser breve, nesses minutos que me restam aí, penso que nós estamos diante de desafios gigantescos, né, que vão para além da luta contra o retorno às aulas, né? O Maurício falou muito da questão da unificação, e eu penso que, de fato, esse é o caminho que nós, enquanto militantes da esquerda socialista, temos que jogar todas as nossas energias, né, de unificar as lutas para colocar a classe trabalhadora em movimento para derrotar esse projeto genocida que está governando o nosso país e suas expressões estaduais e municipais, que também são tão nefastas para a classe trabalhadora quanto o projeto do Bolsonaro. Então, nesse sentido, a luta em defesa do auxílio emergencial para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados e sem renda é muito fundamental, porque vai afetar sobremaneira uma parcela significativa da população trabalhadora. Tem alguns estudos que já apontam, são mais de 64 milhões de pessoas que vão ser empurradas para níveis de miserabilidade inimagináveis com o fim do auxílio emergencial. Então, penso que é uma pauta fundamental. A luta pela vacinação para todos e todas também super necessária, porque nós estamos agora diante de uma realidade que temos várias alternativas de vacina, né? Tem a Coronavac, a da Oxford, agora tem a Sputnik V da Rússia, né? Então, a gente saiu de um patamar de 2020 que havia muitas incógnitas em relação às vacinas, sua efetividade, né? Como se elas funcionariam ou não, em que pese que a gente está diante de uma nova variante que é mais contagiosa, tem estudos que apontam talvez que seja mais letal, mas nós já temos vacinas para iniciar a imunização. Agora, não dá para o Brasil seguir nesse ritmo de tartaruga para a vacinação, né? Porque enquanto o governo ficou menosprezando a vacina, né, um discurso anticientífico, e o Dória fazendo populismo com a vacina, o fato é que o Brasil está muito distante, né, de um ritmo de imunização que permita que a gente crie as condições para superar essa situação que a pandemia trouxe para as nossas vidas, né? Então, nesse sentido, a gente tem que fazer uma forte campanha nacional pela vacina para todos. Nós opinamos que é importante colocar os trabalhadores e trabalhadoras da educação nas faixas prioritárias, né? Mas penso que isso não nega a luta geral pela vacina para toda a população e, inclusive, opinamos que é fundamental que o movimento social, as organizações, levantem esse debate sobre a quebra das patentes. Porque enquanto a vacina for produzida para garantir o lucro dos grandes laboratórios farmacêuticos controlados, né, pelos países imperialistas, a gente vai viver a situação absurda que a gente está vendo no mundo, em que os países ricos compraram muito mais doses do que seriam necessárias para imunizar suas populações, enquanto a gente vê países mais pobres, né, na divisão internacional dos estados aí, que estão sem vacinas. Então, a quebra das patentes é um tema não só para uma campanha nacional, mas, inclusive,
internacional, né? Para a gente enfrentar os interesses desses laboratórios farmacêuticos. E, obviamente, né, não poderia deixar de ser diferente a luta pelo fora Bolsonaro, porque enquanto esse projeto genocida estiver à frente do país, nossas vidas vão estar ameaçadas, seja pela pandemia, seja pelo aumento da violência machista, homofóbica, né, e contra a população negra que nós vimos que cresceu durante a pandemia, né? Ou seja, um projeto está sendo colocado em curso anti-trabalhador, anti-povo trabalhador. Então, nós precisamos também ter essa luta como uma dimensão muito fundamental de unificação. E, obviamente, para concluir, né, a questão da importância da greve, do apoio às greves pela vida que estão em curso no país. Eu tenho muito acordo com todos os companheiros e companheiras que criticaram a CNTE por não ter apontado um dia nacional de luta, uma greve nacional, agora para o mês de fevereiro. Eu sou membro do Conselho Nacional de Entidades da CNTE. A gente teve 2 reuniões na semana passada, que esse foi um tema central, e, infelizmente, a nossa proposta de um dia nacional de luta ou uma greve nacional para fevereiro teve 40% dos votos, mas não foi aprovado. Acho um equívoco político sério da direção da CNTE, porque apesar de considerar a diversidade de ritmos em relação à retomada do ano letivo, pensando no país de conjunto, mas desconsiderou um elemento objetivo da realidade. E nós estamos num mês em que vários estados estão apontando a volta às aulas. Então, deixar o calendário nacional unificado só para março, como foi o calendário votado no final do ano passado, é desconsiderar que de dezembro para cá os governos e a burguesia construíram uma unidade no sentido de impor a volta às aulas que vai trazer efeitos nefastos para o conjunto da população brasileira, porque vai fomentar essa situação de saturação, em alguns casos, colapso do sistema de saúde que a gente tem observado em vários estados, né? Não podemos esquecer que 2021 começa com aquela situação catastrófica de Manaus, em que as pessoas morriam por falta de oxigênio, devido ao descaso do governo Bolsonaro e também do governo do Amazonas, que sabia da situação e não criou as condições para impedir que a situação evoluísse para esse ponto em que nós chegamos. E aí, obviamente, né, companheiras e companheiros, pediu apoio às greves em curso, a greve do Rio, a greve em São Paulo, porque a vitória dessas greves e impor um recuo aos governos da reabertura das aulas presenciais vai ser um elemento importante para a dinâmica nacional de luta e para a defesa das nossas vidas. E quando a gente fala nossas vidas, é nossas mesmo, da classe trabalhadora, dos trabalhadores de educação, dos estudantes, das famílias trabalhadoras, que vão ser as principais vítimas de um colapso da saúde, né? Acho que o Maurício toca num ponto importante, para concluir, que é isso que a burguesia está sofrendo, mas no final das contas, os caras têm dinheiro para, se for o caso, procurar tratamento médico em outro país. A gente vai sofrer essa situação de chegar no hospital público, como aqui na Zona Leste, onde eu atuo, e não tem um hospital fechado e a população sem acesso à saúde. O TID de Setúbal, que fica na região central de São Miguel, com a capacidade dos leitos já quase no limite. Então, vamos apoiar. Então, quem for pai, for mãe, tiver filhos e filhas nas escolas públicas, não enviem seus filhos para as escolas. E aos meus companheiros e companheiras educadores, esse chamado final. A gente sabe que o medo é grande, a gente sabe de todas as inseguranças, mas se nós fizermos um movimento forte, nós conseguimos dobrar essa intolerância, essa intransigência do governo Dória Rossielli. Mas é importante que a gente assuma essa tarefa de construir a greve como um espaço de luta política contra essa política genocida. Temos essa semana para fazer a greve se desenvolver com força. E é isso, gente. Vamos acreditar na nossa coletividade, porque é o caminho para as vitórias. Valeu, gente. Até mais. Desculpa, Verusca, por exceder um pouco.
Obrigado, Richard. A gente aqui da CSP Conlutas São Paulo estamos participando aí de todos os processos de organização de luta dos trabalhadores em educação, nas periferias, também da classe trabalhadora como um todo, né, com várias categorias se mobilizando, mas essa semana é decisiva a participação da gente aí, de todos os professores, no debate com as comunidades escolares, no convencimento, combatendo as fake news, né? E preservando as nossas vidas, porque se a gente depender dos governos, a gente está vendo aí o resultado, né? Então, vamos para a luta, vamos se organizar, vamos convencer os colegas de que não é a hora, né? Respondendo a nossa pergunta aqui, não é o momento de abrirmos aulas presenciais nas escolas. O ensino remoto não é o ideal, mas é o que está garantindo a nossa vida, né? E que se no Brasil está ruim, se as escolas abrem, vai ficar muito pior, porque é isso. São focos que vão se abrir envolvendo milhares de alunos, seus pais, as pessoas idosas, né? Que estão nos lares. Então, não subestime o potencial de piora da pandemia se as escolas municipais, estaduais, privadas abrirem. Aliás, as que estão abrindo, a gente está vendo qual a situação que está acontecendo, várias tendo que fechar aí em menos de uma semana. Então, fortaleça a luta na sua escola, fortaleça a luta no seu bairro e vamos combater esses governos, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Pazuello, vacina para todos já, auxílio emergencial, que volte para que a gente também não morra de fome, né? Queria agradecer a participação da Joaninha, do Maurício, do Richard, e também agradecer a Sâmia, jornalista da CSP Conlutas, que garantiu aí enfim, a existência dessa live com toda a parte técnica necessária. Muito obrigada, boa noite a todos e sigamos. Boa noite, vamos à luta. Boa noite, gente. Valeu. Boa